Boa noite. Hoje a nossa aula é a respeito do erro de tipo e erro de proibição. Então, o que vem a ser erro? Claro, que erro na perspectiva do direito penal. Erro nada mais é do que uma falsa percepção da realidade. Algumas palavras como erro e ignorância, eles são diferenciados em alguns ramos do direito, como no civil, por exemplo. E só que aqui, em matéria penal, eles são tomados, eles são vistos como sinônimos. Existem duas modalidades de erro jurídico penal. Claro que para quê? Qual é o objetivo de se estudar a respeito desse erro? É porque aqui nós estudamos o que? A responsabilidade criminal do agente. Nós temos o erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, e nós temos também o erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal também. Essas espécies de erro, elas foram inseridas, né, no Código Penal a partir da reforma que nós tivemos da parte geral em 1984. E aqui nós precisamos, né, inicialmente, entender a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Então, o que vem a ser erro de tipo? Erro de tipo nada mais é do que uma falsa percepção do agente que recai sobre a realidade que está à sua volta, né? Então, erro de tipo se trata de uma falsa percepção que essa pessoa tem sobre a realidade dos fatos ou dos acontecimentos que estão à volta dele, que o circundam. E esse agente, ele não capta de forma correta esses fatos, esses acontecimentos que estão ao seu redor. Então, se ele não capta de forma correta esses fatos, é o mesmo que dizer que esse agente, ele está confuso. Título de exemplo, nós temos o agente que, ao sair de um supermercado, ele dirige-se a um estacionamento e, diante de um automóvel muito próximo e de igual marca, modelo, cor, muito próximo. Inclusive, ele consegue até ingressar nesse automóvel com a chave dele. Então, ele aciona, deixa o local, acreditando que estar dentro do seu carro. Ele não percebe que ele está levando com ele uma coisa que é alheia e que é móvel. Tal conduta, nós temos previsão legal no artigo 155 do Código Penal. Contudo, esse agente ele tem uma falsa percepção sobre a realidade dos acontecimentos que estão ao redor dele. Ele está levando como se fosse dele, né? Então, essa conduta desse agente configura o que o nosso Código Penal traduz como erro de tipo. Em outro viés, nós temos o erro de proibição. O erro de proibição, ele tem previsão legal no artigo 21 do Código Penal, e ele nada mais é do que a situação em que uma pessoa, ela tem plena noção da realidade. Ela sabe da realidade que está se passando, que a circunda, que se passa ao seu redor. Mas esse agente não sabe que o que ele está fazendo é proibido. Isso é o erro de proibição. Então, pode-se dizer que no erro de proibição, a pessoa tem plena noção da realidade que está se passando, não tem confusão mental do que está acontecendo ali diante dos olhos dessa pessoa. Então, o sujeito sabe exatamente o que ele está fazendo. O equívoco desse agente é justamente sobre a compreensão acerca de uma regra de conduta. Com o comportamento, esse agente viola alguma proibição que está prevista em norma penal.
mas essa pessoa desconhece essa norma por absoluto. Traduzindo em outras palavras, esse agente sabe o que faz, só não sabe que o que ele está fazendo é proibido. Por exemplo, uma pessoa encontra um relógio valioso na rua, pega ele, sai à procura, inclusive sai à procura do dono, mas não encontra. Apesar dele insistir para restituir ao legítimo proprietário, ele não encontra o dono desse valioso relógio. Cansado de procurar, ele fala: quer saber? Achado não é roubado, vou ficar com esse relógio que eu achei. Então, o sujeito aqui ele tem plena noção de que ele está se apoderando de um objeto que pertence a outra pessoa, né, a um terceiro, mas ele acredita, inclusive ele tem boa fé, que o que ele está fazendo não é nada de errado. Achado não é roubado, né? Esse ditado popular. Pois ele tentou, inclusive, insistentemente, né, encontrar o dono, mas ele não teve êxito, ele não achou. Muito embora esse sujeito tenha compreensão da realidade dos fatos, ele desconhece a existência, gente, que tem de uma proibição que está lá no artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, que define justamente como crime o ato desse sujeito, que é apropriar de uma coisa achada. E de acordo com esse dispositivo legal, né, previsto no artigo 169, aquela pessoa que encontra um objeto perdido, aqui nesse exemplo é um relógio valioso, mas pode ser qualquer outro tipo de objeto. Essa pessoa que encontra deve restituí-lo ao seu dono ou, em até 15 dias, entregar à autoridade. Então, a esse sujeito aconteceu o quê? O erro de proibição. Ele tinha noção do que ele estava fazendo, mas ele não sabia que aquilo era proibido. Então, podemos dizer que no erro de proibição, a ignorância, né, atinge a noção acerca do caráter ilícito do ato praticado. Ou seja, esse agente não sabia que não é que é errado achar algo e não devolver, inclusive a autoridade, já que não encontrou o dono, né? Prosseguindo um pouco mais, nós temos uma outra diferença que nós precisamos pontuar aqui na nossa aula, que é acerca do erro de tipo e versus, né? E o delito putativo por erro de tipo. Erro de tipo. Nossa, né? O que vem a ser esse delito putativo por erro de tipo? Porque erro de tipo eu já entendi, professora. Eu já entendi que erro de tipo a pessoa tem uma falsa percepção da realidade fatídica, né? Dos fatos, dos acontecimentos. Outro exemplo que eu trago para vocês é um aluno meu, né? Termina lá a minha aula e ele pega a pasta do colega, né? Ele põe na sua pasta um livro do colega, né? Ou outro objeto do colega que é igual ao dele. É tão parecido que ele fala, acha que é dele. Então, por equívoco, ele pega aquele objeto. Então, ele agiu o quê? Por erro de tipo. Isso eu entendi, professora. Mas o que vem a ser um delito putativo por erro de tipo? No delito putativo, por erro de tipo, acontece, gente, o que a doutrina traduz como crime imaginário, por erro de tipo. Há crime, gente, somente na mente da pessoa, na imaginação, né? Então aqui nós temos como exemplo aquela pessoa que está transportando uma arma de fogo de brinquedo, acreditando que é verdadeira. Ele está praticando algum crime? Não, mas ele pensa que está praticando. Exemplo 2, aquela mulher que fala, olha, eu, eu tenho certeza que eu tô grávida e é essa pessoa aí, mas eu não quero essa criança, então eu vou ingerir um remédio abortivo. Pretendendo o quê? Interromper essa gravidez, eu não quero. Só que, gente, o que que acontece? Essa gravidez, na verdade, ela somente acontece na mente dessa mulher. Ela é psicológica. Então eu falo para vocês aqui que esse crime é o quê? Imaginário. Então não há o que se falar em tentativa de aborto, previsto aqui no artigo 124. Há o que se falar o quê? De crime imaginário. Uma observação é que nessas hipóteses do delito putativo por erro de tipo,
O crime é o quê? Imaginário. Então, se ele é imaginário, tem-se que o que? Essas hipóteses, nós temos aplicabilidade dessas situações previstas lá no artigo 17 do Código Penal. Crime o quê? Crime possível, tá? Só acontece crime aonde? Na mente dessa pessoa. Então, vamos pontuar que no erro de tipo, o agente realiza uma conduta criminosa sem se dar conta disso, por entender mal a realidade do que está ao seu redor. Já no delito putativo por erro de tipo ou crime imaginário, não tem crime algum, tá? Por quê? Porque ele acredita que ele está praticando um crime, mas na verdade ele não está. Prosseguindo, existem algumas espécies de erro de tipo. O erro de tipo, ele pode ser um erro essencial ou acidental. O erro essencial, a doutrina diz que ele sempre exclui o dolo, sempre, pois retira do sujeito a capacidade de perceber que comete um crime. O que é isso? Falsa realidade. Essa falsa realidade, ela ainda é subdividida em erro de tipo incriminador e erro de tipo permissivo. O erro de tipo incriminador, nós temos, por exemplo, o caso do agente, né, da pessoa que contrai casamento com outra, só que essa outra é casada, mas esse agente não sabe de nada. Então, essa falsa percepção da realidade aqui, que é um erro de tipo, é incriminador, né? Mas é erro de tipo por quê? Porque essa pessoa não sabia, né? Desconhecia, na verdade, essa situação. Esse artigo 235, né? Então, essa situação tem-se como erro de tipo incriminador. Um outro exemplo sobre erro de tipo incriminador é o exemplo de subtração de uma coisa alheia supondo como própria, né? Então eu penso que é minha, mas na verdade não é minha, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Então não ocorre o crime de furto. Por quê? Porque eu estou levando, acreditando que é a minha, é uma falsa realidade dos fatos. Outro exemplo é a prática da conjunção carnal de forma consensual, né, com alguém, supondo de forma equivocada que essa outra pessoa seja uma pessoa maior de 14 anos, tá? Não caracteriza, gente, o estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. E como último exemplo que eu trago para vocês a respeito do erro de tipo incriminador, é a questão do artigo 163 do Código Penal. É a situação de destruição do bem público, pensando que se tratava de um bem particular. É o caso, por exemplo, de um indivíduo que destrói um bem pensando que está destruindo o bem de uma pessoa, mas na verdade esse bem é público. Então esse indivíduo ele responderá pelo quê? Pelo crime de dano simples e não por dano qualificado, porque realmente ele não sabia, né? Erro de tipo incriminador, tá? Então, a gente finalizando aqui a respeito do erro de tipo incriminador, ele nada mais é do que uma falsa percepção da realidade que incide sobre uma situação fática, prevista como elementar, como circunstância do tipo penal incriminador. Daí o nome, né? Incriminador. Nós temos ainda o erro de tipo permissivo. Com relação ao erro de tipo permissivo, acontece que há uma falsa percepção da realidade, essa
falsa percepção da realidade, ela recai sobre uma situação que, de fato, ela é descrita como requisito objetivo de uma excludente da ilicitude, que é um tipo penal permissivo. Em outras palavras, nós temos aqui, vamos tomar um caso de legítima defesa, por exemplo. A legítima defesa, para ela ser configurada, de acordo com o Código Penal, exige-se uma agressão que seja injusta, atual ou iminente a um direito próprio ou alheio, e que o agente o reprima mediante o quê? Um meio, gente, um emprego moderado de meios necessários, né? Então, numa situação que por equívoco, uma pessoa apreciando mal a realidade, acredita que está diante de uma injusta e iminente agressão, haverá o quê? Erro de tipo permissivo. Vou ser mais clara. Vamos pôr aqui José. José, ele se depara com uma sósia, com a sósia do seu inimigo. E ele leva a mão na cintura, como se fosse sacar um objeto. Gente, José, ao ver essa atitude, pensa: opa, vou ser atingido por um revólver, tem certeza. E por esse motivo, ele brande a sua arma e atira contra a vítima. Que nada, gente, nada possuía nas mãos ou na cintura. Foi o que? Uma falsa percepção daquela realidade, tá? Então, nós estamos o quê? Diante de casos de erro de tipo permissivo, previsto no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Temos ainda o erro classificado como erro acidental. O erro classificado como erro acidental, ele não beneficia o agente, porque não impede que o sujeito se dê conta de que está praticando o delito. Ele compreende um erro sobre o objeto material, tá? Tem previsão legal no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. E aqui nós temos o erro na execução, que tem previsão legal nos artigos 73 e 74 do Código Penal, e também o erro sobre o nexo causal, que nós iremos conversar um pouco mais adiante. Uma coisa é importante dizer: o erro de tipo e o erro de proibição, previstos aí no artigo 20 e 21 do Código Penal, são discriminantes putativas, tá? Então, o erro de tipo e o erro de proibição são duas espécies de discriminantes putativas. Por erro de tipo, nós aprendemos que ele se dá quando o equívoco incide sobre pressupostos do fato da excludente. E por erro de proibição, nós verificamos o quê? Que é uma falsa percepção da realidade que incide sobre os limites legais, normativos da causa da justificação. Então, nós temos alguns tipos, né, que são muito importantes e merecem destaque quando nós trabalhamos a palavra erro em matéria penal. E principalmente quando nós conversamos sobre erro de tipo e erro de proibição. Nós temos o erro de tipo acidental, o erro sobre o objeto material, o erro sobre a pessoa, o erro sobre o objeto ou sobre a coisa, o erro na execução, que ainda se subdivide em aberratio ictus e aberratio criminis, ou aberratio delicti, ou resultado diverso do pretendido, e temos também o erro sobre o nexo causal, ou aberratio causae. Todas essas causas, né, nós iremos estudar aqui. Essa letra A, erro de tipo acidental, ela dá-se quando a falsa percepção da realidade incide sobre dados que são irrelevantes da figura típica. Encontra-se previstos nos artigos 20, parágrafo 3º, artigo 73 e artigo 74 do Código Penal. Esse erro de tipo acidental, ele se subdivide em erro sobre o objeto material, erro na execução
que pode ser aberratio ictus ou aberratio criminis, e erro sobre o nexo de causalidade. Nesses casos, gente, o agente, apesar do equívoco, esse agente percebe que praticou o crime. E justamente por esse motivo, o erro não o beneficia, tá? Com relação ao erro sobre o objeto material, ele nada mais é do que aquela situação que esse objeto material do crime é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta. Então, nós temos, portanto, o erro sobre a pessoa e o erro sobre o objeto ou sobre a coisa. Com relação ao erro sobre a pessoa, é muito tranquilo, né? Porque aqui nós temos uma palavra que define bastante a confusão. Então, nós temos uma vítima, né? A vítima do agente, o agente ele pretende ofender uma vítima, mas por confusão ele atinge outra pessoa. Ocorre aqui o quê? Uma confusão mental na mente do agente, em que o indivíduo ele enxerga uma pessoa e a sua mente identifica a pessoa distinta. Vamos colocar aqui a título de exemplo. Um pai que ingressa em uma residência, vê sua filha pequena em prantos. Quando fica sabendo que ela teria sido violentada por um vizinho chamado Joaquim. Esse pai toma uma arma, vai à procura desse Joaquim, né, dessa pessoa que fez isso com a filha dele. Minutos após, ele encontra um sósia do Joaquim. E ele atira, mas atira para matar. Nesse caso, gente, o autor desses disparos, esse pai, deparou-se com um inocente, um sósia, mas o confundiu com a vítima que ele tinha visado, que ele tinha interesse em efetuar os disparos, que era o Joaquim. Devido à semelhança física entre eles, ocorreu o quê? Um erro. Porém, este erro não impediu o agente de perceber o essencial. E ele matou o quê? Um ser humano. O que acontece? O Código Penal determina lá no artigo 20, parágrafo 3º, que esse agente vai responder pelo fato como se ele tivesse atingido a vítima pretendida. Isto é, na aferição da responsabilidade penal vai ser considerado o homicídio contra quem? Não é contra o sósia, mas contra ele tinha a intenção de matar, que era justamente Joaquim. Ao pai, portanto, vai imputar a ele um crime de homicídio doloso, praticado por motivo de relevante valor moral, porque ele estava querendo vingar o quê? Do estuprador da filha dele. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Mais um exemplo sobre o erro sobre a pessoa é um filho que pretende matar seu pai, mas confunde seu pai com terceiro. A ele se imputará um homicídio agravado pela circunstância contida no artigo 61, inciso 2, a linha E de elefante do Código Penal. Crime contra quem? Contra o pai, contra o ascendente, tá? Prosseguindo, o erro sobre o objeto ou sobre a coisa dá-se quando há um engano. Aqui a palavra a ser frisada é o engano. Então, dá-se quando há um engano quanto ao objeto material do crime. E este não é uma pessoa, mas aqui é uma coisa. Vamos imaginar um crime de furto, em que o sujeito pretende ingressar em um comércio para subtrair produtos importados, para depois revender. Mas por erro, por equívoco, ele leva produto nacional. Esse erro, gente, é totalmente irrelevante, porque não altera a essência do crime. Ele furtou bens de outra pessoa e ele sabe disso. Então, o erro em questão não trará qualquer benefício para o agente, a quem se imputará o crime, previsto no artigo 155 do Código Penal. E com relação ao erro na execução, o erro na execução, como eu disse para vocês, é uma modalidade do erro de tipo acidental. Eu preciso explicar aqui que aqui no erro na execução nele inexiste qualquer confusão mental. O agente enxerga uma coisa e pensa que é outra, tá? O que ocorre
é um equívoco na execução do fato. Nós temos duas modalidades de erro na execução: a aberratio ictus e a aberratio criminis, ou delicti. Então, aberratio ictus nada mais é do que um desvio no golpe ou um erro na execução. Verifica-se quando a inabilidade do sujeito ou acidente no emprego dos meios executórios faz com que ele atinja outra pessoa diferente da que ele pretendia. Exemplo, né? Sempre exemplo é muito importante. Se uma pessoa aponta a arma para o seu inimigo e efetua disparo letal, com intenção, com dolo, né, de matar esse desafeto, mas por má pontaria, pensa numa pessoa ruim de pontaria. Essa pessoa alveja terceiro que venha morrer. Então ele responde o quê? Por crime de homicídio doloso consumado. Levando em conta, gente, que para efeito da aplicação da pena, as circunstâncias e condições pessoais da vítima visada e não daquela efetivamente atingida. Em outras palavras, o código ele fala o quê? Que um princípio básico do aberratio ictus a regra é semelhante àquela sobre o erro sobre a pessoa que eu falei para vocês. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir uma pessoa que pretende ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse o quê? Praticado o crime contra aquela, atendendo ao artigo 20, parágrafo 3º, tá? E nós temos a primeira parte do artigo 73 do Código Penal. Ok? Tá, consegui entender o que vem a ser aberratio ictus. Mas o que vem a ser aberratio criminis ou aberratio delicti, ou é ainda resultado diverso do pretendido? Nada mais é do que quando o acidente ou erro no emprego dos meios de execução do crime fazem com que se atinja um bem jurídico diferente do pretendido. No aberratio ictus, gente, cuida-se de acertar a pessoa diferente. Na aberratio delicti, é o bem jurídico que é diferente, que é diverso. Vamos supor que porque nós sabemos que existem pessoas muito invejosas, né? Então vamos supor que um invejoso pretende arremessar uma pedra sobre o automóvel que é novo do vizinho. Vamos pôr aí o automóvel vermelho, bem bonito aí do vizinho. É porque ele não conforma com aquela aquisição, mas não é possível que ele consegue aquele carro tão possante, tão bonito, e eu não consigo, eu vou jogar uma pedra nele. Só que ele erra o alvo e acerta a cabeça de um pedestre que vem a sofrer lesão. Nesse caso, gente, o equívoco no emprego dos meios executórios fez com que o autor, né, com que esse invejoso atingisse o quê? O bem jurídico diverso do que ele imaginava. Ele queria o quê? Ele queria o patrimônio, né, o carro do vizinho, ele estava com inveja, mas ele acabou atingindo o quê? Uma pessoa, um pedestre que estava passando. De acordo com o artigo 74 do Código Penal, primeira parte, o agente só responde pelo resultado produzido, que lhe será imputado a título de culpa. Opa, se tiver previsão da modalidade culposa. Vamos notar aqui, gente, que nesse exemplo que eu dei para vocês, o sujeito não responde por crime de dano tentado, que é o artigo 163 do Código Penal combinado, ou seja, somado com o artigo 14, inciso 2º. Muito embora tenha dado início à execução de tal delito, mas esse delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. E qual foi a circunstância alheia à vontade dele? Má pontaria. A aplicação, gente, aqui dessa regra contida nessa primeira parte do artigo 74 dispõe que o resultado provocado seja previsto como crime culposo, tá? Então, o sujeito aqui, nesse caso, causídico que eu trouxe para vocês, ele vai responder pelo quê? Lesão corporal tentada, prevista no artigo 129 do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso 2. Ok? Vamos prosseguir. Nós temos ainda
o erro sobre o nexo causal, ou ainda chamado como aberratio causae, dá-se quando o agente pretende atingir um certo resultado mediante uma certa relação de causalidade, mas seu desejo, porém, ele tem, por meio de um procedimento causal diverso do que ele esperava, desencadeou, né, mas por ele desencadeado e igualmente eficaz, tá? Ele tem um resultado diverso daquilo que ele esperava, mas por ele desencadeado e igualmente eficaz. Vamos dar exemplo. Joaquim, mais uma vez, pretendendo matar seu inimigo, joga ele de uma ponte, na esperança de que caindo no rio ele morra por asfixia decorrente de afogamento, enfim. A vítima, no entanto, falece não em virtude disso, mas em virtude de um traumatismo crânioencefálico, porque logo que essa vítima foi lançada pela ponte, né, da ponte, a cabeça dela colide com os alicerces da estrutura. E aí? Como é que fica essa situação? O erro considera-se acidental, de modo que o agente vai responder pelo quê? Homicídio doloso consumado. É de alertar, gente, que a qualificadora da asfixia pretendida pelo sujeito não vai ter incidência, pois outra foi a morte do agente, tá? Vamos continuar aqui, né, já trabalhando, né, tudo isso que nós trabalhamos tem uma previsão legal, né, muito importante, carecedora da nossa atenção, que são os artigos 20 e 21. Vamos ler o artigo 20 do Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Trabalhamos as discriminantes putativas, né, que isentam de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, tá? Lembrando que não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Também conversando sobre o erro determinado por terceiro, né, que responde pelo crime do terceiro que determinou o erro. Também conversamos a respeito do erro sobre a pessoa, né, ali parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições, as qualidades da vítima, senão de quem? Das pessoas contra quem o agente queria praticar o crime, tá? E o erro sobre a ilicitude do fato. Em relação ao erro de proibição, artigo 21 pontua que o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Temos o parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência, tá? Então, são pontos importantes que nós precisamos pontuar. E já seguindo para o final dessa nossa aula, cabe a nós ainda estudarmos a respeito do erro sobre as excludentes de culpabilidade, né? O que seriam, né, esses erros? Nós temos o Código Penal, que ele traduz, né, esses 3 erros sobre as excludentes da culpabilidade, que é a coação moral irresistível, putativa e a obediência hierárquica putativa. Temos também o erro sobre a imputabilidade e o erro de determinado, que é determinado por terceiro, né? Erro determinado por terceiro. Então,
A respeito da coação moral irresistível putativa, da obediência hierárquica putativa, o que é importante dizer? O nosso código, ele na verdade não regula de forma expressa o erro incidente sobre as causas que excluem a culpabilidade. Porém, nós temos à luz do artigo 22 do Código Penal, né, que traduz a respeito da coação moral irresistível e da obediência hierárquica, né? Então, nós podemos adiantar que surgem situações em que não se pode exigir do agente uma conduta diferente, motivo pelo qual ele se torna isento da pena, tá? Por quê? Porque excluiu a culpabilidade. Exemplo: imaginem um funcionário público que receba uma carta ameaçadora dizendo a ele para não realizar algum tipo de ato de ofício. Ele, com medo, se omite, não realiza aquele ato de ofício. Depois ele percebe que essa carta era endereçada para outro funcionário, com atribuição que era muito próxima dele. E aí eu pergunto para vocês, responde o autor por prevaricação? Gente, a resposta é negativa. Sabe por quê? Nós entendemos que na falta de expressa regulação legal, nós devemos aplicar os princípios do erro de proibição do artigo 21. Assim, se o erro era inevitável, o sujeito vai ser o quê? Isento de pena. E se evitável, ele responde pelo crime com redução de pena de 1/6 a 1/3. Vamos a outro exemplo? Vamos supor que uma pessoa, supondo, né, supondo que existe uma ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, pratica uma conduta qualquer. Na verdade, contudo, houve um engano, pois a ordem não tinha sido dada. E aí, responde pelo crime cometido? Ele agiu como se ele estivesse respondendo a uma ordem, mas na verdade a ordem não foi dada. Não, gente. Não pode aqui ser aplicado o artigo 22 porque não havia ordem, mas sim o artigo 21 do Código Penal, uma vez que, considerando os princípios da erro de proibição, o agente o que supôs que a conduta dele era lícita, porque ele agiu acreditando o quê? Que havia uma ordem de uma autoridade superior, a qual lhe pareceu que legal, tá? Lhe pareceu correto. E é claro que essa ilegalidade à vista de qualquer pessoa, né, não era manifesta, tá? Prosseguindo, nós temos o erro sobre a inimputabilidade. A imputabilidade, gente, o que é? Né? Porque se a gente está falando sobre inimputabilidade, vamos lembrar o que é imputabilidade. A imputabilidade consiste na capacidade mental de se compreender o caráter ilícito do fato, dos acontecimentos e de se determinar de acordo, né, com esse entendimento. Não é possível, gente, que alguém fique em dúvida sobre a própria sanidade mental, a não ser que seja, claro, de fato louco, né? O louco, ele fala, não, será que eu sou louco? Será que eu não sou, né? Então, pode-se pensar, todavia, de uma pessoa possuir 18 anos, mas por erro, acredita-se que ela é menor de idade. Vamos considerar uma pessoa muito simples, né? Que não teve seu nascimento registrado em cartório, supondo ter 17 anos, quando na verdade ela já tem 18. Essa circunstância é apurada mediante a perícia. Se ela pratica um fato definido como crime, é de se aplicar os princípios relativos a quê? Erro de proibição, artigo 21. Se esse erro for inevitável, isenta-se ela de pena, mas incide o quê? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Previsto na Lei 8.069 de 1990. Se era evitável, o Código Penal, né, do artigo 21 vai ser aplicado com a redução da pena prevista no artigo 21. E, por fim, nós temos o erro determinado por terceiro, que, de acordo com o artigo 20, parágrafo 2º, responde pelo crime
o terceiro que determina o erro. Trata-se de uma hipótese em que o sujeito induz outra pessoa a agir em erro de tipo ou incriminador ou permissivo. O indivíduo aqui induzido ao erro, ele pratica uma conduta isenta de dolo e, portanto, penalmente o quê? Atípica, não é crime. Mas aquele que o determinou a agir, provocando o equívoco, responde pelo crime, tá? Vamos trazer exemplo. Vamos supor, né, que pretendendo matar seu inimigo e ocultando esse seu plano, o sujeito A convence o sujeito B a dar um susto em si, dizendo a esse assim, efetua um disparo com arma de brinquedo contra a vítima. E essa pessoa, desconhecendo que em verdade se trata de uma arma verdadeira e municiada, diga-se de passagem, B, acreditando na sinceridade de A, fala, eu vou fazer essa encenação, concordo. Então vamos dar só um susto. De maneira que não atua com dolo de matar, gente. E acaba o quê? Ele pensa que é uma arma que não tem potencial lesivo, né? Eu falei aqui para vocês que ele pensava que era uma arma de brinquedo, ele foi induzido por A. Então, B, ele vem, né, e ele acaba ceifando a vida de C, porque a arma não tinha nada de brinquedo. Segundo prescreve a nossa lei, gente, A responde por homicídio doloso, que foi justamente, não, vai lá e tal. Agora, B, gente, não comete delito algum, porque a conduta dele revelou o quê? Atipicidade, por falta de dolo. Nesse caso aqui, o erro era inevitável ou excusável, tá? Então, assim, espero que vocês tenham compreendido a temática, bons estudos e até a nossa próxima aula.